partir de agora, você assiste Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras. Olá, amigos da Rede Opinião TV, está começando mais um programa Restaurando Vidas pela Igreja Presbiteriana de Araras, através da Rede Opinião de TV. Nós estamos aqui mais uma vez com o Reverendo Y para levar a você, nosso prezado telespectador, mais informações, mensagem da Palavra de Deus sobre a Bíblia, sobre Deus, que pode significar na sua vida. E esse aprendizado nós temos nos preocupado em levar algo de uma forma substancial. No último programa, nós falamos muito sobre essa questão da natureza como sendo uma própria revelação de Deus, que o Reverendo Y nos falou de forma muito contundente, inclusive falando da questão ecológica que ele colocou. Eu já quero dar as boas-vindas hoje ao Reverendo Y e as suas primeiras palavras, Reverendo. Obrigado, Eliseu. Prazer estar com vocês que nos assistem em casa. Que Deus abençoe a vida dos nossos irmãos, nossos amigos. Dando continuidade, nós queremos hoje falar um pouco mais ainda sobre a Bíblia, né, dando sequência ao nosso programa de entrevista e mensagem aqui com o Reverendo Y, sobre a questão de qual é o papel da igreja em relação à revelação de Deus, né, através da Bíblia, né? Como é que a igreja, seus membros, como é que isso, a colocação disso diante da Bíblia e diante do mundo que nós vivemos também, né? Ok. A igreja, ela precisa ser conhecida como sendo a comunidade da palavra. O grupo que, através do seu testemunho, testifica que a Bíblia é a palavra de Deus. A sua pregação precisa levar os seus ouvintes e incentivar os seus ouvintes a ter apreço pela Escritura, a recebê-la sem nenhum receio, a depositar nela toda confiança e esperança, por se tratar de um escrito que não é humano, simplesmente, mas que é um escrito divino, né? Deus que se revela através dos homens, Deus que se faz conhecido e, consequentemente, o que Ele diz é digno de confiança e suscita esperança ao nosso coração. Nós temos aqui já várias vezes estimulado você que está em casa a que leia a Bíblia, né? Para que você possa estar ali, mesmo com algumas dificuldades, às vezes, de interpretação, você possa estar tendo esse contato e que Deus possa estar falando ao seu coração. Mas dentro desse aspecto, já que a Bíblia é a palavra de Deus, Reverendo Y, como é que nós devemos ler a Bíblia, né? Como deve ser lida a Bíblia? Então, a Bíblia, além de ser lida todos os dias, como parte do nosso exercício espiritual, ela ainda precisa ser lida de uma maneira reverente, de uma maneira temente, por se tratar da revelação de um Deus criador, poderoso, majestoso, que tem todo o governo nas suas mãos. O Catecismo Maior da Igreja diz que as Santas Escrituras devem ser lidas com um alto e reverente respeito, com firme persuasão de serem elas a própria palavra de Deus e de que somente Ele pode habilitar-nos a entendê-las, com desejo de conhecer, crer e obedecer à vontade de Deus nelas revelada, com diligente e atenção ao seu conteúdo e propósito, com meditação, aplicação, abnegação e oração. Portanto, a maneira como nós nos aproximamos da Bíblia é uma maneira singular, é uma maneira distinta. Eu me aproximo daquilo que é a revelação do próprio Deus e ali eu encontro a revelação do que Deus espera de mim, que eu viva, que eu pratique, né? que eu estabeleça como regra de fé e prática, como parâmetro para a minha vida. Então, a Bíblia precisa ser lida com estas prerrogativas, né? Entendendo as suas prerrogativas e com essa disposição em nosso coração. Enquanto o Reverendo Y falava, eu estava aqui, né, pensando, há pouco falamos que nós temos estimulado você que está em casa a estar lendo a Bíblia, né? E hoje a Bíblia, inclusive através até no próprios
iPads, iPhones e tantos outros instrumentos de mídia hoje, nós podemos ter a Bíblia, quer dizer, então você que é jovem, está lá na fila do banco, está em algum lugar, né, tem um tempinho, pode acessar a Bíblia e estar lendo, quer dizer, não necessariamente, muitas vezes, né, a Bíblia, até ainda hoje, é esse livro aqui, que a gente, muitas vezes, as pessoas acham que tem que ser ele. É claro, ele é, talvez assim, o mais tradicional, o melhor, às vezes você está folheando, marcando, etc. Mas nada impede que você possa estar também acessando a Bíblia, vamos dizer assim, numa linguagem hoje de mídia, de informática, através dos seus instrumentos de iPhone, iPads e por aí afora. Mas, reverendo Whipson, a gente estima-se que a Bíblia já foi traduzida em mais de 2.500 idiomas, né? E existem várias versões da Bíblia, né? E eu queria que o senhor falasse então para nós sobre alguns aspectos, né, dessas traduções, como é que a gente deve encarar, quer dizer, qualquer tradução, enfim, alguns comentários com relação a essas traduções bíblicas. Ok. Quando nós falamos de traduções, já subentende-se que existe um texto original que foi traduzido. Originalmente, a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. As traduções que nós temos, por sua vez, são tentativas de fazer com que a Escritura seja lida por o máximo de pessoas possíveis. Ou seja, que as pessoas possam ter acesso à revelação de Deus numa língua, num idioma que ele possa assimilar, que ele possa entender. Até porque é sabido que a fé cristã, a fé na palavra de Deus é uma fé cognitiva, é uma fé onde eu faço uso da minha intelecção, eu preciso entender, eu preciso assimilar o que está sendo dito para que eu possa também, consequentemente, professar, né? Para que eu possa testificar que de fato isso é a palavra de Deus. As traduções que nós temos hoje, aquelas traduções que são fiéis às Escrituras, ou seja, fiéis ao texto original, ao texto hebraico, ao texto aramaico, ao texto grego, essas devem ser recebidas como a própria palavra de Deus, no mesmo sentido em que as Escrituras originais são lidas. Eu preciso também, com a mesma reverência, com a mesma disposição, com a mesma meditação, aplicação, abnegação e oração, por entender que ali se trata de um texto sagrado, eu preciso então olhar essas traduções e, consequentemente, assimilá-las como sendo a revelação da vontade de Deus. Agora, como que a nossa igreja se porta diante disso? A nossa igreja, por entender que a Bíblia precisa ser facultada, precisa ser entregue na mão do povo, para que o povo possa conhecer, ler e examinar livremente as Escrituras, faz parte dos preceitos da Reforma Protestante que a nossa igreja acaba herdando essa herança, essas influências. A igreja reformada e a igreja de Araras não é diferente. Nós entendemos que devemos trabalhar para promover essas traduções. É direito de todos ler a Bíblia na sua própria língua. E nós então sustentamos sociedades bíblicas, colaboramos com essas sociedades, aquelas sociedades que têm a missão de traduzir corretamente a Bíblia para que ela possa ser compreendida na linguagem materna. Nós então engajamos, nós fazemos parte, a nossa igreja está relacionada com a Sociedade Bíblica do Brasil, um exemplo, né? Nós temos missionários da nossa igreja que trabalham hoje na tradução da Bíblia, né, para a linguagem dos índios, por exemplo, né, na própria formulação da gramática indígena. Nós temos o missionário Ronaldo Lindório, que é um dos missionários que trabalha dentro da nossa igreja com essa perspectiva de fazer com que a Bíblia se torne então conhecida e lida na linguagem, no idioma dos povos, né? Então, são aproximadamente, de fato, 2.500 traduções, isso em 2011. Em 2011, nós tínhamos esse número de, mais precisamente, 2.539 línguas diferentes a Bíblia tinha sido traduzida. De 2011 para cá, outras traduções já foram feitas, né? De modo que nós poderíamos, assim, dizer que é um dos livros mais traduzidos, né, de todo o mundo, né, em relação à língua materna, né, das pessoas. E nós temos visto, reverendo Wilson, inclusive também dentro dessas traduções, até numa linguagem mais atualizada, né? Porque às vezes existem os textos bíblicos, uma linguagem, um português, diria, mais arcaico, né? E hoje nós temos algumas traduções, até para os mais jovens, né? Numa linguagem mais fácil, mais simples.
Exato. E assim, nesse aspecto, eu diria que existem traduções mais contextualizadas, mais próximas, como a Nova Versão Internacional, que nós temos novas traduções, mas que não de tamanha qualidade quanto esta, e nós temos ainda algumas traduções que não são adequadas, né? Como nós não temos tempo aqui de falar detalhadamente sobre isso, mas podemos dizer que existem boas traduções, e as boas traduções devem ser observadas, e que nós também devemos estabelecer um critério para analisar as novas traduções, que nem sempre elas são adequadas. Existem alguns deslizes, algumas situações que a gente precisa tomar cuidado. Mas eu diria que entre as versões que eu conheço, que eu utilizo, que é uma versão mais tranquila, que tem uma tradução mais próxima, né, do texto original, eu diria que a Nova Versão Internacional seria uma boa leitura, né, no nosso momento, né? Então você que está em casa, né, você está desejoso de ler a Bíblia, quer ler a Bíblia, né? Então estão essas orientações do Reverendo Ibson com relação a isso. Nós queremos convidar que você venha um dia participar na nossa igreja, venha bater um papo com o Reverendo Ibson aqui conosco, né? Para que a gente possa, de repente, até estar te dando algumas orientações mais, assim, que não, no nosso tempo aqui não é possível nós fazermos. Mas hoje, finalizando já a nossa palavra no programa Restaurando Vidas, ainda existe muitas questões com relação, dúvidas, né, de muitas pessoas, Reverendo Wilson, com relação à autoridade da Bíblia, né, como palavra de Deus, né? Então eu queria voltar, nós já falamos um pouquinho sobre isso, né, mas eu queria voltar para a gente dar um reforço, pontuar melhor isso de forma mais pontual, né, esse aspecto, para que as pessoas possam realmente estar abrindo o coração e a mente no sentido de estar lendo a Bíblia. De fato, né, as pessoas tentam às vezes utilizar os parâmetros de outros escritos, de outras literaturas, para tentar classificar ou testificar se a Bíblia é de fato digna de credibilidade. Contudo, se nós fôssemos nos aventurar por esse terreno, certamente nós teríamos êxito de testificar, até mesmo se usando os critérios que outros escritos são observados, de que de fato a Bíblia ele é um escrito que merece credibilidade. Agora, essa nossa labuta, né, nesse campo não se faz necessário, porque somente Deus, que é o autor da Bíblia, é que de fato testifica sobre ela. Nós não dependemos do testemunho de qualquer homem, ou até mesmo da igreja. A razão pela qual a Bíblia deve ser crida, obedecida e recebida é por ser a palavra de Deus. E é Deus que cria os meios eficientes, eficazes, de testificar no coração dos homens de que de fato ela é verdadeira. Nós não precisamos fazer nenhum esforço para poder prová-la. E o que se torna algo assim extremamente rico, um escrito que, por conta da sua autoria, por conta da sua propriedade sagrada, divina, ele mesmo e a pessoa do autor dele é quem testifica em nosso coração, é que prova que de fato ele é autêntico, ele é verdadeiro. Mas se fôssemos nos aventurar pelo campo científico, por conta das comprovações das ferramentas que a gente pode usar na historicidade e outras ferramentas também, da legitimidade dos manuscritos, nós diríamos que nós também teríamos êxito. Ok, então fica aí mais essa informação, essa explicação com muita propriedade do Reverendo Ibson com relação à Bíblia, e nós estamos estimulando você que você possa estar lendo a Bíblia. Nós vamos encerrando nosso programa aqui, queremos agradecer mais uma vez a participação do Reverendo Ibson e as suas palavras finais, Reverendo. Nós buscamos às vezes muitos referenciais para a nossa vida, né? Nós buscamos em autores famosos, em obras que são reconhecidas dentro da literatura universal. Nós nos apropriamos, né, de textos e tornamos esses textos parte dos nossos. E a Bíblia, ela nos convida a termos uma postura diferente. Não só adotá-la, não só tomar parte dos seus textos, mas assimilá-la como um todo. Aceitá-la como palavra de Deus revelada a nós. Diferente de nós nos estribarmos em conceitos humanos e nos estribarmos em conceitos divinos.
a nossa esperança é de que você tenha esse cuidado de se aproximar da Bíblia como sendo palavra de Deus e que ela abençoe profundamente a sua vida. Assim nós vamos encerrando mais um programa Restaurando Vidas, veiculado pela Rede Opinião de TV, e agradecendo a sua audiência, esperando que você esteja conosco no próximo programa. Um abraço a todos e uma boa noite. Restaurando Vidas, um programa da Igreja Presbiteriana de Araras.